E aí, pessoal, tudo bom? Estamos aí então para mais uma aula de Física Fundamental 2 e ainda sobre a temática dos fluidos. Essa temática já está quase para terminar, falta apenas essa aula e a próxima aula. Então, vamos lá. Beleza, pessoal? Então, a aula de hoje é sobre o princípio de Pascal e o princípio de Arquimedes. Então, dois princípios aí que são resultantes dos fluidos, né, em geral. Então, o princípio de Pascal, ele se baseia nessa premissa aqui, de que uma variação na pressão aplicada a um fluido incompressível, né? Um fluido que não tem um volume alterado, né? Quando existe alguma pressão sobre ele. Isso contido em um recipiente, então essa variação de pressão é transmitida integralmente a todas as partes do fluido e às paredes do recipiente. Por exemplo, nós temos aqui um êmbolo, né? Então, se é aplicada uma pressão aqui, ou uma força, né, que vai ocasionar uma pressão devido a essa área, então a pressão, né, que vai ser a força sobre a área, essa pressão vai se comunicar, né, integralmente a todos os pontos. Então, nesse ponto aqui, por exemplo, a gente vai ter a pressão da coluna líquida, mais a pressão, né, que foi devida a essa força aplicada aqui. Então, esse é o princípio de Pascal. Uma pressão aplicada em algum ponto do fluido, ela vai se comunicar por todo o fluido, inclusive nas paredes do recipiente. Então, dado essa noção inicial, né, do que é o princípio de Pascal, nós temos algumas consequências em relação a ele, né? Uma delas é que se os êmbolos tiverem áreas diferentes, né, um êmbolo de entrada e um êmbolo de saída com áreas diferentes, então nós vamos perceber que a força vai ser diferente em cada um deles. Isso porque a pressão vai ser igual nos dois. Então, como é que a gente pode demonstrar isso? Vamos pensar aqui, né? A pressão exercida nesse êmbolo pelo líquido, né? Então, essa pressão aqui. Lembrando, né, que em um certo ponto, a pressão ela vai se comunicar, né, em todas as direções e todos os sentidos, né? Então, aqui você tem aqui diversas forças aí devido à pressão desse ponto. Então, a pressão que vai ser feita aqui nesse símbolo vai ser igual à pressão feita nesse símbolo. Então, a gente pode chamar isso aqui a pressão de entrada, né, no êmbolo de entrada, e a pressão no êmbolo de saída. Então, vamos colocar aqui na matemática. Então, a pressão no êmbolo de entrada vai ser igual à pressão no êmbolo de saída. Aí, lembrando, né, que a pressão daquela fórmula mais lá do início do curso é a força sobre a área. Então, a gente pode utilizar esse conceito inicial de pressão aqui na nossa equação. Lembrando que no êmbolo de entrada existe uma força de entrada e no êmbolo de saída tem uma força de saída, então. Vamos dizer aqui a força de entrada sobre a área do êmbolo de entrada, essa área aqui, né, que está demarcada, vai ser igual à força de saída na área do êmbolo de saída. Aí a gente vai isolar aqui, vamos isolar a força de saída, para ver como é que essas forças vão se configurar, tá? Então, a força de saída vai ser igual à força de entrada vezes, né, que é o vetor, né? Aí nós já temos aqui a área de entrada, passa multiplicando a área de saída. Então, a área de saída sobre a área de entrada. Muito bem. Então, temos aqui esse quociente, né, essa razão entre a área de saída e a área de entrada. Então, a gente percebe, né, se a área de saída for igual à área de entrada, né, esse quociente vai ser 1, né, então, sendo 1, quer dizer que a força de saída é igual à força de entrada.
As áreas sendo iguais, as duas forças vão ser iguais. Agora, vamos pensar para o caso em que então, nesse caso, a força de saída vai ser igual à força de entrada. Vou colocar aqui, né, o símbolo do vetor. Agora, vamos pensar no caso em que a área de entrada é menor. Não, a área de saída, no caso, deixa eu só apagar aqui, mantendo aqui a mesma formatação, né? Então, a área de saída que seja maior, coloquei igual, vamos pensar nesse caso, a área de saída é maior que a área de entrada. Como é que vai ficar? Então, imaginando aqui, por exemplo, um valor numérico que fica mais fácil de pensar. Se a área de saída for 4 e a área de entrada for 2, por exemplo. Né? Então, vou ter 4 sobre 2. Então, aqui vai dar 2, né? Então, quer dizer que a força de saída é 2 vezes a força de entrada. Então, nesse caso, a força de saída ela vai ser maior que a força de entrada, certo? Então, no caso da área de saída ser maior que a área de entrada, que é justamente essa situação que está aqui, né? A área de saída é maior que a área de entrada. Então, a força de saída vai ser também maior que a força de entrada. E para um terceiro caso, em que a área de saída for menor que a área de entrada, né? Nossa intuição vai dizer que vai ser o inverso dessa situação. A força de saída vai ser menor também que a força de entrada. Mas vamos ver na prática. Então, imaginando que a área de entrada seja menor que a área de saída, vamos pensar que ela seja, por exemplo, 2 e a área de entrada 4. Então, essa divisão vai dar 0,5, né? Então, a força de saída é a metade, né, 0,5 da força de entrada. Ou seja, a força de saída menor que a força de entrada. Então, aí no caso, a nossa intuição estava certa. Né? Então, se as áreas são iguais, as forças são iguais. Se a área de saída é maior que a área de entrada, então a força de saída também é maior que a força de entrada. E se a área de saída é menor que a área de entrada, então a força de saída vai ser também menor que a força de entrada. Então, a gente vê aí, pelo princípio de Pascal, que como a pressão é igual nos dois êmbolos, né, a pressão se comunica de forma igual a todo o fluido e também nas paredes do recipiente, então a pressão é igual nos dois êmbolos, isso significa que a diferença da área vai resultar em diferentes forças nos êmbolos. Isso vai ser muito útil, né, como a gente vai ver no exemplo mais à frente. Outra consequência interessante é que, se os êmbolos tiverem áreas diferentes também, essa altura aqui, que vai ser deslocada, né, devido à ação da força, caso os êmbolos sejam móveis, naturalmente, ela vai ser diferente. Isso porque o volume deslocado, né, vai ser igual nos dois êmbolos. Por que esse volume é igual? Porque o fluido é incompreensível, né? Não é incompreensível, é incompressível. Quer dizer que ele não é comprimido. Deixa eu tentar escrever aqui. Incompressível. Então, isso resulta que o volume de saída... Não, vamos manter a mesma formatação do anterior. Né? O volume de entrada é igual ao volume de saída. Quer dizer que, com o deslocamento desse símbolo, todo o volume que é deslocado aqui vai se comunicar integralmente e esse mesmo volume vai ser deslocado aqui também. Isso porque as moléculas do fluido não vão se aproximar mais devido à ação dessa pressão aqui, a força sobre a área. Elas vão manter o seu espaçamento inalterado e por isso não vai haver diminuição do volume devido a essa pressão aqui. É claro, isso é um fluido ideal, né? Mas então, qual é a consequência disso? Então, o volume de entrada é igual ao volume de saída, e a gente vê que o volume, né, por exemplo, o volume desse cilindro aqui deslocado vai ser essa área da base, né, vezes a altura. A área da base é AE, né, a área de entrada, e a altura vai ser a altura de entrada. Essa multiplicação aqui é o volume de entrada.
Naturalmente, o volume de saída também segue a mesma sequência. Então, vai ser a área de saída vezes a altura de saída também. Muito bem. Vamos manter também a mesma formatação, né? Vamos isolar aqui a altura de saída. A gente isolou a força de saída, que a gente vai isolar a altura de saída. Então, eu vou ter a área de entrada. Na verdade, a gente quer olhar para essa altura, né? Então, bora colocar a altura aqui primeiro. A altura de entrada e o quociente, né, que a gente viu anteriormente. Agora vai ser a área de entrada sobre a área de saída. Antes estava o inverso, né? Não sei se vocês lembram, era força de saída, área de saída sobre a área de entrada. Agora nós temos área de entrada sobre a área de saída. Vamos lá para aquela análise, gente. Então, novamente, se a área de entrada for igual à área de saída, então, esse quociente aqui vai ser 1, quer dizer que a altura de saída e a altura de entrada são iguais. Deixa eu manter a mesma ordem, então. A altura de entrada, né? Entrada, saída, então entrada e saída. Então, áreas iguais, as alturas aqui deslocadas dos ângulos vão ser iguais. Agora, vamos pensar para o caso em que a área de entrada seja menor que a área de saída. Então, vamos pensar com os números, né? Fica mais fácil. Vamos imaginar aqui que a área de saída é 4 e imaginar que a área de entrada é 2. Então, esse quociente aqui vai ser meio, né? Então, quer dizer que a altura de saída vai ser igual a metade da altura de entrada. Então, consequentemente, essa altura de saída vai ser menor que a altura de entrada. Você precisa dividir a altura de entrada por 2 para você ter a igualdade com a altura de saída. Então, se a altura de saída é menor que a altura de entrada, quer dizer que a altura de entrada vai ser maior que a altura de saída. E o outro caso em que a área de entrada seja maior que a área de saída. Nesse caso, né, a área de entrada é maior que a área de saída, vamos imaginar o inverso. Aqui sendo como 4 e aqui sendo como 2. Esse quociente vai dar 2, quer dizer que a altura de saída é o dobro da altura de entrada. Consequentemente, a altura de saída vai ser maior que a altura de entrada. Isso quer dizer que a altura de entrada vai ser menor que a altura de saída. Então, olha que interessante. Se eu tenho aqui as áreas iguais, então esse deslocamento aqui vai ser igual. Né? Tanto que descer esse êmbolo vai ser o mesmo tanto que vai subir esse êmbolo. Agora, se a altura de entrada for menor, desculpa, se a área de entrada for menor que a área de saída, que é essa situação que a ilustração mostra, então eu vou ter um deslocamento aqui grande e aqui eu vou ter um deslocamento pequeno. Né? O deslocamento aqui desse êmbolo vai ser maior que o deslocamento desse êmbolo aqui. E se a situação é inversa, vamos imaginar que é esse símbolo que está sendo deslocado para baixo, então esse símbolo aqui vai ter um deslocamento, né, menor, né, do que o deslocamento aqui. É isso mesmo? É isso mesmo. Então aí a gente tem uma consequência para a força, ela é inversa, né? Então, quanto maior a área de saída, menor a força de saída. E aqui, quanto maior a área de saída, maior o deslocamento, né, desse êmbolo de saída. Então, fica aí essas duas consequências do princípio de Pascal. Né? Em relação à força, né, então, maior a área, né, se essa área de saída é maior que a área de entrada, então a força de saída vai ser maior que a força de entrada. E aqui, se a área de saída for maior que a área de entrada, então o deslocamento de saída será menor que o deslocamento de entrada. Então, são situações inversas. E esse exemplo aí é bem interessante porque mostra a praticidade desse princípio de Pascal. Então, a gente tem um elevador hidráulico, e aí a pergunta é qual deve ser a razão entre essas áreas 1 e área 2 do recipiente, né? Para que um carro de 1.520 quilos possa ser erguido com uma força de 125 newtons. Então, se a gente for pensar, o peso desse carro, né, que é em newtons, né, vai ser igual a 1.520. Vamos usar a gravidade aí como 10 mesmo, né?
acho que 10, vamos usar como 10. Então, a gente tem aí 1.000, na verdade, 15.200 newtons aí. Então, se esse carro fosse erguido só ele, né? Só ele mesmo, seria necessário uma força de 15.500 newtons aí para levantar esse carro. Então, a gente quer aplicar uma força de 125 newtons para levantar esse carro. Vamos ver qual vai ser a razão dessa área. Eu vou apagar aqui, né, para a gente manter o raciocínio aqui do exercício. Então, temos aí, né? A gente quer saber qual é a razão entre a área 2 e a área 1. A razão entre eles. E a gente vai aplicar o princípio de Pascal, né? Nesse princípio, a pressão... Aí eu não vou mais chamar de entrada e saída, eu vou seguir aqui a convenção da ilustração. Então, pressão da área 1 ou pressão 1 e pressão da área 2. Então, pressão 1 é igual a pressão 2. Então, isso vai remeter, né, que a força aplicada em no recipiente 1 sobre a área do recipiente 1 é igual à força do recipiente 2 sobre a área do recipiente 2. A gente quer essa razão, então vamos logo isolar ela aqui. Vou passar a área 2 para cá, para o outro lado da igualdade. Ela está no quociente, então vai para o numerador. Aí no denominador já estava a área 1. Do outro lado, do lado direito, eu já tinha a força 2 no numerador. E aqui a força 1 que estava no numerador vai passar para o denominador da segunda parte. Ficou feio, né? Deixa eu só ajeitar aqui. Segundo, força 2 sobre força 1. E aqui tem a setinha do vetor. Beleza, então chegamos aqui nesse ponto. Agora vamos analisar. Essa força 2, né, que está sendo aplicada aqui, é o próprio peso do carro que nós calculamos numericamente. Mas vamos colocar aqui, só para a gente analisar. Vai ser a massa do carro vezes a gravidade. Então, isso vai ser 1.520 quilogramas e a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Então, quilograma metro por segundo ao quadrado, vocês conhecem essa unidade, ela vai ser 1 newton, né? Deixa eu marcar aqui. Então, essa unidade aqui é o newton, tá? Então, temos aqui, né? Eu vou colocar área 2 sobre área 1 é igual a 1.500, bora botar assim, 152, né? E esse zero aqui, que é, na verdade, 152 vezes 10, eu vou juntar com esse 10 aqui. Então, vai ficar o 10 ao quadrado. E aqui a força 1 que está sendo aplicada de 125 newtons. Eu tomei o cuidado aqui de analisar a unidade justamente para ter certeza de que o peso do carro, a força 2 também está em newton, né, para não ter problema com as unidades. Aí temos essa divisão aqui, 152 dividido por 125, ela vai dar 1,216, tá? Eu vou arredondar para 1,22, né, por causa do 6 aqui. Então, 1,22 vezes 10 ao quadrado. Qual é a unidade? Você pensar bem direitinho, você vê que aqui em cima nós temos newton e aqui embaixo nós temos newton. Então, as unidades vão se cancelar e aqui eu tenho uma grandeza adimensional, que é somente um número, né, que vai dizer quantas vezes a área 2 é maior que a área 1. Ou seja, a área 2, eu vou colocar o aproximado aqui porque a gente fez o arredondamento, né? Então, a área 2 é 122 vezes maior que a área 1, para que a força aplicada nesse recipiente 1 seja suficiente para erguer um carro, né, cujo peso é 15.200 newtons. Então, aí a gente já percebe a praticidade desse princípio de Pascal.
você aplica uma força bem menor, né? Mais de 10 vezes menor e consegue erguer, né, esse carro com essa massa bem considerável, né, de 1,5 toneladas praticamente. E aí as áreas desses êmbolos, né, as áreas desses recipientes têm que ser de 122 vezes, né, maior, né, ou menor em relação ao outro. Beleza, pessoal? Vamos adiante, né? Agora o segundo princípio, que é o princípio de Arquimedes. É bem interessante a história do princípio de Arquimedes, porque ele descobriu esse princípio quando ele foi dado para ele esse problema, né? Um rei, lá que eu já não me lembro o nome, acho que é o rei de Siracusa, vocês pesquisem aí, ele mandou fazer uma coroa de ouro, né? Deu o ouro para o artesão, mas ele ficou desconfiado de que esse artesão não tinha utilizado toda a quantidade de ouro que foi dado para ele. Então ele passou esse problema para o Arquimedes. Falou: olha, Arquimedes, você precisa descobrir se nessa coroa aqui foi usado, sei lá, tantos quilos de ouro que eu dei para o artesão. Ou ele pode ter usado algum outro metal, aí normalmente usava a liga ouro-prata, né, que não mudava muito a aparência do ouro, né, parecia ser ouro puro. E aí o Arquimedes ficou com esse problema para resolver. E diz a lenda, né, que um dia que Arquimedes foi tomar banho, a banheira dele estava lá cheia de água, e na hora que ele entrou a água, ele percebeu que o corpo dele deslocava um certo volume do líquido dentro da banheira, né? Chegava a transbordar. E aí ele gritou a famosa palavra eureka, né? Ou seja, eu descobri. Aí o princípio de Pascal, de modo geral, diz que quando um objeto é submerso em um líquido, total ou parcialmente, então esse objeto ele vai deslocar no líquido o volume igual ao próprio volume submerso. Então, imagina aí esse cilindro de ouro, né, que a gente tem aqui, que a gente submerge ele em 300 ml de água, ele não vai submergir completamente, né, que poderia estar encostando no fundo, né, para ficar melhor ilustrado, mas dá para ter ideia, e ele vai deslocar um volume de 100 ml, que é o equivalente ao volume dele que foi submerso, não o volume total. Então, é um princípio bem interessante, né? E aí o volume do líquido deslocado vai ter um certo peso, né? Então, a gente tem aqui, só reproduzindo aquela imagem anterior, tem um certo volume líquido. A imersão do corpo causou uma diferença aí de volume, e se a gente conseguisse separar essa diferença de volume, né? Por exemplo, se o recipiente está completamente cheio, a gente coloca o objeto e recolhe esse líquido, a gente consegue pesar esse volume que foi deslocado pelo líquido. E aí, esse peso do líquido, deu um lag aqui, mas já voltou. Então, esse peso do líquido deslocado, tá? Esse aqui é peso, é P minúsculo, ele vai ser, né, a massa desse líquido, naturalmente, vezes a gravidade. Mas a gente aprendeu lá na primeira aula, né, o conceito de massa específica, e vai ser a massa do líquido sobre o volume do líquido, né? Então, só pensando nesse líquido aqui. Aí, nesse caso, a massa do líquido vai ser a massa específica vezes, né, não vou colocar esse pontinho aqui para não poluir visualmente, o volume desse líquido. Então, usando essa expressão aqui, na expressão do peso, o peso do líquido vai ser igual ao ρ, massa específica, volume do líquido e gravidade. Então, basicamente, esse aqui é o peso do fluido que foi deslocado, do líquido deslocado. Peso do líquido deslocado. Tá? Então, essa informação aqui vai ser útil mais à frente. Peso do líquido, no caso que foi deslocado pela submersão do objeto, vai ser a densidade do líquido, massa específica do líquido, o volume dele e a gravidade. Muito bem. Aí a gente pode pensar no seguinte: então, qual vai ser a força que esse líquido vai exercer no fundo desse objeto? Né? Lembrando, né, nesse ponto aqui,
Vou marcar um pontinho aqui, é melhor de vermelho que fica mais visível, né? Não confunde aí com as marcações do recipiente. Então, nesse ponto aqui, lembrando, a pressão nele, né? A pressão desse ponto, ela vai ser dada pela coluna líquida, né? Por essa coluna líquida aqui, né? Eu vou chamar de H. E lembrando, né, que a pressão em um ponto, não importa muito de onde ela está surgindo, ela vai se comunicar, né, em todas as direções e sentidos aí. Porque a pressão não é uma grandeza vetorial, é uma grandeza escalar. Ela tem um valor, mas ela não tem direção e sentido. Então, se a pressão nesse ponto é originária dessa coluna líquida, né, a gente intuitivamente pensa que ela está só para baixo, mas na verdade não, ela é a mesma pressão, né, em todas as direções. E aí, né, vocês lembram disso do princípio de Stevin, é justamente o que a gente vai usar aqui. Pelo princípio de Stevin, lembra lá? A pressão no ponto 2 vai ser igual à pressão no ponto 1, mais a pressão da coluna líquida, ou HG, ou GH, né? Deixa eu colocar como é mais comum para a gente. E aí o termo, né? Lembrando lá do princípio de Stevin, esse termo aqui é de tudo que está para cima dessa coluna líquida. Então, se a coluna líquida é essa aqui, essa pressão 1 vai ser a pressão atmosférica. Então, estou dizendo isso só para destacar que o termo do princípio de Stevin referente à coluna líquida, né, essa coluna é justamente esse termo aqui. Esse vai ser o termo referente à coluna líquida. Tá? Aí a gente então vai poder usar esse termo aqui quando a gente precisar olhar para a pressão exercida somente pela coluna líquida. Então vamos pensar aqui. A pergunta é qual é a força que o líquido exerce no fundo desse objeto aqui. Então a gente pode pensar no seguinte. Essa pressão dessa coluna líquida, né, vai ser igual ao ρGH, que é essa pressão, né, que eu coloquei aqui, que é referente apenas à coluna líquida. Mas, por outro lado, a pressão também da coluna líquida, ela é uma pressão, né, de modo geral, ela vai ser justamente uma força sobre uma área. Né? Ela é uma pressão devido à coluna líquida, mas ela não é uma pressão diferente. Então, ela pode ser descrita também pela expressão geral da pressão, que é a força sobre a área. Então, se eu tenho a pressão da coluna líquida expressa de duas formas diferentes, essas duas formas vão ser iguais. Então, eu vou escrever com a força já desse lado aqui. A força sobre a área, é justamente a força exercida nesse ponto, vai ser o ρGH. E aí, isolando a força, né? Eu vou tentar aproveitar um pouco o espaço, vou botar para cá. Então, essa força vai ser igual a ρGH, passando aqui a área para o outro lado da equação, né? Para o lado direito da equação, então ela vem aqui para o numerador, né? No caso, passa multiplicando. E se a gente prestar atenção, essa área vezes a altura aqui, vamos olhar aqui na ilustração. Essa aqui é a área, né, do objeto. E temos essa altura aqui, que não é a altura do objeto todo, mas é a altura do objeto que está submerso no líquido. Então, a gente pode dizer que essa área aqui, vezes essa altura, é o volume do objeto que está submerso. Tá? Então, é apenas do volume submerso. Então, essa força aqui, vamos reescrever, ela vai ser o ρG, volume submerso. Agora, uma coisa que Arquimedes percebeu é que o volume submerso aqui do objeto desloca o mesmo volume no líquido, né? Que no caso que a gente falou aqui no outro slide. Então,
no momento que você submerge um objeto no líquido, esse volume deslocado aqui do líquido, ele é igual ao volume que foi submerso aqui. Então, no caso, né, esse trecho que está submerso, ele tem exatamente 100 ml aqui pelo princípio de Arquimedes. Então, isso quer dizer o quê? Como é que isso vai se refletir nesse volume submerso, né? Isso aqui a gente pode escrever da seguinte maneira. Pegando o rodo líquido, a gente sabe que esse rodo líquido vai ser a massa do líquido deslocado sobre o volume do líquido deslocado também. Só ajeitar aqui. Mas lembrando, né, que esse volume do objeto submerso vai ser igual ao volume deslocado, que é justamente o princípio que o Arquimedes descobriu, né? Então, escrevendo essa equação aqui para a massa, então a gente vai ter que a massa deslocada vai ser igual ao ρ do líquido vezes o volume deslocado, que é o mesmo volume submerso. E se a gente olhar bem direitinho, a gente percebe que a gente tem aqui o ρ e o volume submerso, certo? Então, isso quer dizer que essa força que o líquido exerce no fundo desse objeto vai ser o ρ vezes o volume deslocado ou volume submerso, é a massa do líquido deslocado, né? E o que sobrou aqui? A própria gravidade. Opa, massa vezes gravidade. O que é massa vezes gravidade? É o próprio peso, né? Então, olha que interessante. A força que é exercida pelo líquido no fundo desse objeto, né, ela vai ser igual ao peso, aqui está igual a pressão, né, deixa eu botar em minúsculo para não confundir, ao peso desse fluido ou desse líquido deslocado. Então, no caso, se o peso do no caso, o peso do objeto vai estar, né, para baixo, né? O peso do objeto vai estar para baixo aqui. Então, vai existir essa força que vai estar atuando para cima, no caso, para equilibrar possivelmente essa força do peso do objeto. E essa força para cima, ela vai ser justamente igual ao peso agora do fluido que foi deslocado. Essa força é mais conhecida como o empuxo, tá? Então, a força de empuxo é igual ao peso desse líquido que foi deslocado. Então, esse aí foi o princípio que Arquimedes descobriu. Na verdade, o que ele descobriu é que o volume deslocado de líquido é igual ao volume do objeto que foi imerso, ou a parcela do objeto que foi imersa, e a partir daí, né, dessa percepção do fluido deslocado, do volume do fluido deslocado, ele percebe que a força de empuxo, né, vai ser igual ao peso desse líquido que foi deslocado. Então, isso aí é bem interessante, é bastante útil para várias aplicações. Aí um exemplo, né? Aliás, antes de partirmos para o exemplo, né, vamos ver algumas condições que vêm desse princípio de Arquimedes. Uma dessas condições é a flutuação. Então, a flutuação ela vai ser justamente a condição em que essa força de empuxo é igual ao peso do corpo. A força de empuxo é igual ao peso do corpo, né, parcialmente submerso, e à medida que o corpo vai afundando, ele vai deslocando mais líquido, e como a força de empuxo está relacionado ao fluido deslocado, então à medida que ele vai deslocando mais líquido, essa força de empuxo também vai aumentando. E pode ocorrer dela se igualar com o peso do corpo, que é justamente essa condição que está aqui, a força de empuxo igual ao peso do corpo. Então, nessa condição, ocorre a flutuação.
Aí um exemplo assim rápido disso é esse aqui, olha. Qual deve ser o volume de um corpo de massa 10 quilos para que ele flutue na água quando estiver completamente imerso? Aí a gente pode pensar aqui, né? Para que ocorra a flutuação, a força de empuxo tem que ser igual ao peso do corpo, certo? A força de empuxo, a gente viu aqui, ela vai ser, né, justamente o ρg volume submerso. Né? A força de empuxo vai ser dada por essas condições aqui. A massa específica do líquido, a gravidade e o volume submerso, ou volume deslocado. Então, eu vou ter aqui ρ, G, e vou botar aqui nos termos do líquido, o volume deslocado. Isso vai ser igual à massa do corpo, né, vezes a gravidade. Então, eu tenho gravidade aqui nos dois termos, né, em todos os termos dos dois lados, então eu posso cancelar aqui a gravidade. Né? Uma delas pode passar dividindo, gravidade sobre gravidade é 1. Então, eu vou ter aqui só a massa específica, o volume deslocado, igual à massa desse corpo. E aí um corpo, né, que foi completamente imerso na água. Se ele está completamente imerso, completamente imerso, isso quer dizer que o volume deslocado é igual ao volume do próprio corpo, né? Você tem um recipiente aqui, ele está completamente imerso, não tem nenhuma parcela desse corpo para fora, então você pode dizer que esses volumes são iguais. O volume do líquido deslocado é igual ao volume do próprio corpo. Vamos considerar também o ρ da água, né? O líquido é a água, então 10 a terceira quilograma por metro cúbico, certo? Então, fazendo essas substituições, isso aqui é uma vírgula, eu vou ter, então, 10 a terceira volume do corpo é igual à massa do corpo que o problema me dá, 10 quilos. Eu não estou colocando as unidades, né? Então vamos deixar sem unidade aqui. Mas existe coesão de unidade. Eu tenho aqui 10 quilogramas do corpo, né? A massa específica da água está em quilogramas, então o volume do corpo vai ser dado, né, no final como metros cúbicos. Então eu tenho aqui o volume do corpo é igual a 10 sobre 10 a terceira. Esse 10 a terceira, ele vai para o multiplicador com sinal inverso, então vai 10 a menos 3. 10 a menos 3 vezes 10 dá 10 a menos 2. 10 a menos 2 metros cúbicos. Né? Como é que a gente pode pensar nessa unidade de forma assim, mais do nosso cotidiano? Bom, vamos tentar, né? Eu sei que 1 litro ele equivale a 10 a terceira centímetros cúbicos. Então, a gente vai converter metros cúbicos para centímetros cúbicos para ver quanto essa quantidade aqui equivale, né, em litros. Aí a gente consegue ter uma percepção mais cotidiana de que volume é esse. Então, eu sei que 1 metro é igual a 10 ao quadrado centímetros, né? Então, o metro é 100 centímetros, dá 10 ao quadrado. Se eu colocar tudo isso ao cubo, opa, cobriu aqui o 1, né? Aqui tem o 10. Se eu colocar isso tudo ao cubo, então eu vou ter que 1 metro cúbico é igual a 10, né? Multiplico os expoentes aqui a sexta centímetros cúbicos, tá? Então, 1 metro cúbico, 10 a sexta centímetros cúbicos. Então, aqui, né, 10 a menos 2, que é o valor do volume do corpo, fazendo a conversão de unidade, eu vou ter aqui 10 a sexta centímetros cúbicos. Então, aqui temos a mesma base, né, multiplicação de potências de mesma base. Então, eu conservo a base e somo ou subtraio os expoentes. Nesse caso aqui vai ser uma subtração devido aos sinais. 10 a quarta centímetros cúbicos.
Lembrando que 1 litro é igual a 10 à terceira, então um desses 10 à quarta eu vou separar aqui para frente, 10, aí eu vou ter 10 à terceira, que é justamente o litro. Então, 10 litros. Então, se eu tiver um corpo de 10 quilos, né, ocupando um volume de 10 litros, aí você vai ter uma condição de flutuabilidade. Ele vai flutuar na água, não vai afundar na água. Então aí a gente percebe, né, 10 litros é um volume considerável. Né? Você pode pensar aí metade de uma garrafa de água mineral, né, de garrafões de água mineral. Então é um volume considerável. Você tem 1 quilograma por litro, mais ou menos. Muito bem, gente. É mais ou menos a densidade da própria água. Né? Então, daí, as densidades iguais, você tem mais ou menos uma situação de flutuabilidade. Densidade maior, o corpo vai afundar. Densidade menor, ele não vai nem submergir, vai ficar já ou, né, na superfície ou bem próximo dela. Aí, uma segunda situação é a situação do peso aparente. Né? Agora, né, a força de empuxo não é suficiente para anular o peso, então o objeto vai afundar totalmente, mas lá no fundo ele vai ter um peso, um peso aparente que vai ser menor, né, do que o peso real devido a essa regra aqui, né? Você tem o peso do corpo, né? Você vai ter o peso do próprio corpo aqui para baixo, mas você vai ter a força de empuxo aqui atuando para cima. Então, o peso aparente, como está aqui em cima, ele vai ser o peso real menos a força de empuxo. E aí a gente pode fazer esse pequeno exemplo. Então, uma pessoa de 45 quilos desloca o volume de 0,0035 metros cúbicos na água quando é totalmente submersa. Qual vai ser o peso aparente dessa pessoa? Então, pegando aqui, né, o peso aparente vai ser igual ao peso real. Vamos colocar logo, né? 45 vezes 10, né? Usar a gravidade de 10, menos a força de empuxo. Lembrando lá que a força de empuxo é o ρgv, o volume deslocado. Muito bem. Agora aí a gente pode inserir aqui os valores, né? 450 menos o ρ da água, 10 a terceira, quilograma por metro cúbico, a gravidade a gente está usando como 10, né? Usamos aqui. E o volume que foi deslocado, que a gente vai colocar como, bora botar como 1, 2, 3, 4. 35 vezes 10 a menos 4, tá? Então, 10 a terceira vezes 10 dá 10 a quarta. E aqui eu tenho 10 a menos 4. Então, 10 a quarta, 10 a menos 4 dá somente o 10. Então, essa continha aqui é o 450 menos 35, que dá 415 newtons. Né? O peso aparente dessa pessoa, que é minúsculo, tá? Não é pressão, deixa eu ajeitar que tá feio. Esse peso aparente vai ser de 415 newtons. Com a gravidade, né, de 10, como a gente está considerando, aparentemente essa pessoa vai ter, né, 41,5 kg submersa, né, devido à força de empuxo. Então, a pessoa de 45 quilos vai ter aí uma redução de 8 quilos, não, na verdade, dá 3,5 kg, né? 3,5 kg aí, aparentemente, né? Estou dizendo que reduz a massa vai continuar sendo a mesma, mas se ela fizer com uma balança no fundo dessa piscina, né, desse recipiente com água, a força peso registrada vai ser a força peso de 415 newtons, né? E se for uma balança comum, vai mostrar, na verdade, no visor, como se fosse a massa de 41,5, porque a balança não sabe, né, que a pessoa está dentro da água e não fora da água. Beleza, pessoal.
E aí sim, né, um pequeno exercício aí sobre o princípio de Arquimedes, já trazendo, juntando todos esses conhecimentos. Esse exercício diz o seguinte: um bloco de gelo, né, cuja massa específica é 0,9 gramas por centímetro cúbico, flutua em um grande reservatório de água. E a água, né, com a massa específica de 1 grama por centímetro cúbico. A pergunta é: qual deve ser o volume mínimo do bloco de gelo para que uma mulher de 45 quilos possa ficar em pé sobre ele sem molhar os pés? É essa situação aqui que nós temos, tá? Então, esse bloco de gelo aí, ele vai ter uma certa área, né, da base aqui, e devido a ele estar submerso, vai existir uma força de empuxo que vai ser relacionada somente ao volume do bloco, né? Então, só o bloco que vai ter esse volume relacionado ao empuxo. Mas o conjunto todo aqui vai ter uma certa força aqui atuando para baixo. E aí é justamente, né, essa é a condição de equilíbrio. Vou botar aqui FC, que é a força do conjunto. Então, a força do... Vou pegar a caneta preta aqui. A força do conjunto vai ser igual à força de empuxo. Essa é a condição do equilíbrio entre os dois, né? Que a situação fica estabelecida. Agora a gente vai olhar separadamente para cada um deles, né? Qual vai ser essa força do conjunto? Vai ser o peso da mulher mais o peso do bloco de gelo, certo? Tranquilo. Esse é a força do conjunto. Já que ela é igual à força de empuxo, então, né, se você tem esses dois são a mesma entidade, então esses dois vão ser igual. A força de empuxo vai ser igual ao peso da mulher mais o peso do bloco de gelo. Aí como é que a gente vai fazer com esse peso do bloco de gelo? A gente vai, né, por aqui, por esse aqui, que é a massa específica do gelo. Olha, só abrindo um parênteses, olha aqui como o gelo flutua na água, porque a massa específica dele é menor que a massa específica da água. Então, ele vai flutuar, como a gente mostrou lá na questão, no exercício anterior, né, sobre a densidade aqui, que a densidade deu aproximadamente a densidade da água, então ele vai, né, ter uma condição de flutuação. Então, aqui a densidade é menor do que da água, então ele flutua completamente. Fecha parênteses. Então, voltando aqui. Vamos, então, né, pensar nesse peso do gelo. Como é que a gente vai fazer com esse peso do gelo? O peso do gelo nada mais é do que a massa vezes a gravidade. A massa do gelo vezes a gravidade. E aí eu tenho a densidade do gelo, que é a massa sobre o volume, massa do gelo sobre o volume do gelo. Então, a massa do gelo vai ser igual a densidade do gelo, ó, a massa específica do gelo, vezes o volume do gelo. Então, colocando esse termo aqui dentro, né? Na verdade, esse termo aqui, eu vou ter que a força de empuxo é igual ao peso da mulher, que a gente já vai tratar, mais o peso do gelo. O peso do gelo vai ser a gravidade vezes a massa do gelo. Ou do gelo, V do gelo. Eu vou apagar esse pedaço aqui, gente, porque a conta é longa, né? O probleminha precisa de um pouco mais de desenvolvimento e a gente vai precisar desse espaço aí. Então, pessoal, agora substituindo os valores aqui, né? Eu vou ainda manter aqui a força de empuxo, sem colocar ela na expressão ainda.
O peso da mulher, então, vai ser os 45 quilos, né, vezes a gravidade. E aqui eu tenho a própria gravidade, o rho do gelo, que está em gramas por centímetro cúbico, mas a massa está em quilo, vamos, por segurança, colocar em quilo também. Quilograma por metro cúbico. Então, 0,9, mudança de grama por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico é só multiplicar por 10 a terceira, tá? E o volume do gelo que eu quero descobrir, tá? Volume mínimo, né? Agora sim, né, vamos escrever essa força de empuxo nos termos dela. Lembrando lá que a gente viu, a força de empuxo, né? Essa força aqui, que a força de empuxo vai ser o ρ, no caso da água, que é a água que está causando empuxo, gravidade, o volume do objeto que foi submerso, o volume submerso do objeto. Então, lembrando que a força de empuxo é igual ao ρg, volume submerso ou volume deslocado, tá? Bora botar como volume submerso, só para facilitar nosso raciocínio. Então, lembrando disso, eu botei então que o ρ da água, G, volume submerso, é igual a 45G mais gravidade vezes 0,9 vezes 10 a terceira volume do gelo. Então, olha, eu tenho gravidade aqui em todos os termos do lado esquerdo e tenho gravidade em todos os termos do lado direito. Então, aí eu posso cancelar essa gravidade. A gente tome cuidado com esses cancelamentos, tá? Preste atenção se o termo que vai ser cancelado está em todos os termos do lado esquerdo e todos os termos do lado direito. Porque aí você pode, por exemplo, nesse caso, você pode tirar o G em evidência, ele vai ficar multiplicando todos esses elementos aqui, todos esses termos aqui, e aí esse G em evidência que vai passar dividindo para o outro lado, né? E cancelar com o G que está lá. Então, agora o ρ da água, né, 1 grama por centímetro cúbico, transformado em quilograma por metro cúbico, volume submerso é igual ao 45, agora sozinho, mais 0,910 a terceira volume do gelo. Mas olha só, esse volume submerso é o volume do objeto que está submerso, né? A parte do volume que está submerso. Mas o problema diz que o bloco está totalmente submerso, né? Na verdade, não é o texto, mas é a ilustração, né? O esquema aqui mostra que o bloco está totalmente submerso. Então, se ele está totalmente submerso, eu posso dizer que esse volume submerso é igual ao próprio volume do gelo. Nesse caso, eu vou só substituir isso aqui, volume do gelo. Aí a gente pode isolar os termos que estão, né, eu quero descobrir, na verdade, então, eu tenho aqui 1 vezes 10 a terceira, só para facilitar o cálculo, volume do gelo, menos 0,9 vezes 10 a terceira, volume do gelo. Ficou pequeno, né? Isso aqui é igual a 45. Fugiu aqui do limite, mas dá para ver. Aí sim, né? Então, eu tenho 1 menos 0,9 é o 0,1. O 0,1 é 10 elevado a menos 1. 10 elevado a menos 1 vezes 10 elevado a terceira. Isso aqui é igual ao 45. Sozinho, lá, aqui faltou o volume do gelo, né? Segundo, 45 VG, 10 a menos 1 vezes 10 a terceira VG é igual a 45. Aí esse vai dar 10 ao quadrado, né? Porque 3 menos 1 dá 2. Esse 10 ao quadrado vai passar aqui para baixo, né? Porque ele vai passar dividindo, e eu posso subir ele mudando o sinal do índice. Então, o volume do gelo vai ser igual a 45 vezes 10 a menos 2, igual a 0,45 metros cúbicos. E depois, quem tiver curiosidade, pode transformar isso em centímetros cúbicos e ver quantos litros, né, dá esse bloco de gelo aí para
só para alimentar a curiosidade. Muito bem, então, esse é o último exemplo que a gente tem para esse, né, para esse tópico. Então, aí finalizamos a aula de hoje sobre o princípio de Arquimedes e o princípio de Pascal, e eu espero que tenha sido suficientemente claro para vocês entenderem. Gente, muito obrigado por assistirem essa aula e deixem de travando que vamos estudar.